Bom dia. Boa tarde, Emily. A tia tá mexendo. Pessoal, vamos... Pegaram a tabela periódica de vocês? Não. Pega a tabela. Vai ser extremamente importante a utilização da tabela periódica, tá? A aula de hoje, ela tem um grau de profundidade, assim, bem, vamos dizer assim, alto. Por que ela é de profundidade alta? Primeiro que nós vamos aplicar as coisas que a gente aprendeu antes. E segundo que a gente vai começar a jogar algumas coisas para a gente pegar nas aulas que vêm aí para frente. Tudo bem? O pessoal hoje da turma da manhã fizeram, né? O pessoal fez, na verdade, umas perguntas bem interessantes. Então, daqui a pouco eu vou ter que apagar essa parte aqui para a gente pegar e fazer algumas conexões. Se vocês trabalharem algumas coisas e jogarem as perguntas, então a gente vai trabalhar do modo que vocês fizeram. Se não, aí eu já vou pegar e puxar mais ou menos a ideia que eles tiveram para trazer o assunto para cá, e aí eu mando o brasa e a gente vai e trabalha com duas coisas. Então, ácidos, de acordo com o conceito de arrênios. Lembra de arrênios na aula passada? Lembra ou não lembra? Sim. Sim, arrênios. Então, arrênios diz que ácidos são substâncias. Beleza? Parte importante da aula, isso daqui. Qualquer hora que bater alguma coisa, você volta para cá. Tanto que eu vou deixar isso daqui um bom tempo aqui no quadro, depois eu vou pagar. Ácidos são substâncias que em solução aquosa. Então, gente, ó, ácidos são substâncias e ele pega, estabelece que tudo que nós vamos falar aqui é em solução aquosa. Lembra do trabalho que a gente fez na semana passada? Ele pega e coloca substâncias em solução aquosa, então tem que dissolver na água, tem que formar uma solução aquosa, e a partir daí ela tem algumas características. Nós vimos que algumas substâncias, ao ser colocado na água, formavam uma solução aquosa, e essa solução não era condutora de eletricidade. E vimos que outra substância a gente colocava em solução aquosa e era condutora de eletricidade. Até que beleza. Vamos mais. Ele diz que essas substâncias em solução aquosa sofrem o quê? O que é sofrer ionização? Formar íons. Ela é iônica? Não. Então, primeira coisa, ácidos não são substâncias iônicas, são substâncias moleculares. E como moleculares, o ponto de fusão e ebulição vai estar sendo considerado. E como moleculares, a solubilidade vai estar sendo considerada. Então, os ácidos, eles são solúveis em água. Por que, assim? Porque a definição, ele sofre o quê? Ionização. O que nós podemos ter, como, por exemplo, lá em química orgânica, são ácidos chamados de graxos. Ácidos que vão ter dificuldade de dissolver em solução aquosa. Mas dissolve, sim, dissolve. Porque se ele não dissolvesse, ele não teria como ionizar. Sem ter como ionizar, não poderia gerar uma solução iônica. Então eu tenho arrênio dizendo que ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem e ao sofrer ionização, eles liberam H+, como um único cátion. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, é a negligência que os alunos têm em relação ao conceito de ácidos. Quando você pergunta para a maioria dos alunos o que é um ácido, eles pegam e falam, ácidos são substâncias que liberam H+. Então agora veja o tanto de coisa que você fez até chegar aqui. Você sabe o que é uma solução, sabe o que é uma solução aquosa, entende que o conceito de arrênios leva em consideração que é a solução aquosa. Segundo, você sabe o que é ionização. Então não é só chegar lá e ácidos são substâncias que vão liberar H+. Não. Ácidos são substâncias que em solução aquosa vão sofrer essa ionização e aí ao sofrer a ionização eles liberam H+. Perfeito? Então meu foco é em quem? No H+, tá? No H+, liberado em uma solução mediante a ionização. Esse H+, ele também é chamado de próton. Então nós temos o próton. Se você considerar os isótopos do hidrogênio, prótio, deutério e trítio, o mais abundante é o prótio. E o prótio tem um próton e um elétron. O H+ fez o quê? O H+ fez o quê? Não, o H+ é o resultado de quê? Da perda do elétron do prótio. Então, se esse prótio perde o elétron que tinha, só fica o próton. Por isso que a gente pega e chama aquele ali, o H+ de próton. Até aqui, beleza? Assim, o que é um ácido? Ácido é uma substância que em solução aquosa sofre ionização. Isso para quem? A gente viu que para Lewis, ácido é uma espécie que era carente de par de elétrons. Tá certo? Já assim, mas olha para cá. Esse H+ não tem elétron nenhum. Para ele estabilizar, ele precisaria de 2. Então o conceito de Lewis contempla o conceito de arrênios. Porque o H+ é uma espécie carente de um par de elétrons. Tudo beleza? Agora o conceito de arrênios ele é bem mais restrito, porque ele diz o quê? Tem que ser em solução aquosa.
tem que ser em solução aquosa. Se não tiver em solução aquosa, não me interessa o que está acontecendo. Até aqui, beleza? Aí ele vem para um outro ponto. Uma vez que você entendeu o que é um ácido, a gente precisa agora classificar. Para a pessoa que vai gravar o assunto, a gente vem com um detalhe aí importantíssimo. Quando você estudou isso daqui, você estava ou no primeiro ano ou não, no início do segundo ano. E você pegou no primeiro ano, depois no segundo, no terceiro ano, você olhou para o terceiro ano e fez assim, rapaz, a gente aprende, é coisa demais para pouco tempo. Imagine que eram 3 anos. Eram 3 anos e você imaginava que era coisa demais. Aí você pega esse monte de coisa e fala, agora eu quero aprender tudo em 1 ano. É óbvio que vai parecer coisa demais. É óbvio que vai parecer coisa demais. Poxa, Percy, então a gente vai fazer como? Por isso que a gente precisa, toda aula, estar compreendendo como é que a coisa funciona. Então, a compreensão, ela faz parte exatamente dessa coisa de, vamos tentar não decorar? Porque era coisa demais, porque a gente estava decorando sempre uma coisa nova. Quando você vai aplicando as coisas que você já sabe, agora é o convite que a gente vai fazer, então a gente não está aprendendo uma coisa nova, a gente está vendo várias maneiras de enxergar as coisas que a gente já sabe. Então essa classificação vai ter aqui 1, 2, 3, 4, não é para você parar para gravar cada um. É porque alguém parou para classificar os ácidos. Eles estão querendo exatamente ajudar você a compreender uma coisa que senão você teria que decorar. Então a primeira aqui é, os ácidos podem ser classificados quanto à presença de oxigênio. Você entende que há uma aula atrás, semana passada, a gente pegou e fez assim, ó. Lavoisier dizia que ácido era quem tinha o quê? Oxigênio. Por que é importante classificar um ácido quanto à presença de oxigênio? Porque você está dizendo que a partir de agora, a acidez não é por conta do oxigênio. A acidez é trazida por quem? Pela capacidade que uma substância tem de liberar H+. Então veja que isso daqui compreendido deixa de ser uma coisa que você decora para que tenha uma importância. Eu preciso fazer uma negativa lá de matemática, tá? Então lógica. Eu tenho alguém dizendo que ácido é alguém que tem oxigênio. Eu quero negar isso. A maneira que a pessoa sempre olha com uma negativa é bota o não na frente, mas não é isso que você prova que uma coisa está errada. Eu quero provar que uma coisa está errada, cientificamente falando. Ácidos possuem oxigênio. Como é que eu detono essa teoria? Como é que eu detono essa teoria? Nem todo ácido possui oxigênio. Ó, então o que Kainé vai dizendo é, então, se você achar um ácido que não tenha oxigênio, acabou aquela ideia. Olha, todos os homens são iguais. Arranje um que não é igual, que você detonou a teoria. Não, isso aqui, os homens são todos iguais, então não presta. Arranje um que presta, que você detonou aquela teoria. Então, para você negar uma coisa e estar dizendo que é assim, basta que um não seja. Então, Lavoisier, ácidos possuem oxigênio. Arrhenius, ácidos são substâncias em solução aquosa, sofre ionização e libera H+. Detona Lavoisier, basta eu arrumar um ácido que não tem oxigênio. Aí ele pega e diz, uma vez que isso é possível, nós vamos dividir os ácidos de 2 maneiras. Os hidrácidos e os oxiácidos. Qual deles parece com a ideia de Lavoisier? Perfeito? Então a gente vai usar muito do que Lavoisier. Mas não está errado, é simples. Tá, mas a gente vai usar uma coisa que ele trouxe aí, porque senão não seria interessante nem falar disso. Então os hidrácidos não tem nada a ver com ele. Os oxiácidos, de repente, tem alguma coisa a ver. Então eu tenho ácidos que não têm oxigênio e tenho ácidos que possuem oxigênio. Os primeiros são chamados de hidrácidos e os segundos são chamados de oxiácidos. Até aqui, beleza? Tranquilo mesmo? Segunda classificação. Classificação quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. O que são ácidos? Para aí agora. Eles sofrem o quê? Beleza. Isso dá uma certeza? Ou uma dúvida? Certeza. Perfeito. Interpretação perfeita do texto. Ele está dizendo o quê? Olha, eles vão sofrer ionização. Porque se eles não sofrerem ionização, eles não vão liberar o H+. Agora, lê o que está escrito aqui. O hidrogênio é o quê? Isso dá certeza ou indica uma possibilidade? Então, perceba que há uma diferença aí. Ele diz, olha gente, os ácidos também podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis.
Porque para ser ácido, ele vai ter que liberar o H+. Só que eu não posso garantir para você que todos os H+ vão ser liberados em todas as moléculas. Eu posso até ter uma molécula que libere todos os H+, mas eu não posso garantir que todas as moléculas fazem aquilo. Por isso que na aula passada eu peguei e trouxe isso daqui para vocês. Por que tinha um alfa? Porque se eu tenho hidrogênios ionizáveis, eu não tenho a garantia que eles vão ionizar, eu tenho a possibilidade. Aí ele pega e diz, se ionizam, olha agora como já mudou, tá vendo? Se ionizam de 0 a 5%, ele é fraco. Se ionizam dos ionizáveis, se ionizarem de 5 a 50%, ele é moderado. Dos ionizáveis, se ionizar de 50 a 100%, ele é o quê? Forte. Então, por que eu preciso dizer um alfa? Porque o que nós sabemos é que o hidrogênio é ionizável. Eu não tenho certeza se ele vai ionizar ou não. Bora de novo? Por que eu tenho uma constante de equilíbrio para os ácidos? Porque eu não sei se ele vai ionizar. O hidrogênio é ionizável. Mas quando eu pego e digo, olha, ele é ionizável, mas ele é ionizável nesse nível daqui. Então eu começo a ter condições de compreender como é que se dá o padrão de ionização dele. Ou então, a gente viu de outra maneira também, não foi? Baseado em quê? Na condução de eletricidade, no brilho de uma lâmpada. Uma coisa é você ter o hidrogênio ionizável, a outra coisa é esse hidrogênio ionizar. A gente pode mensurar isso? Assim, pode, a gente pode mensurar isso. Se vocês pegarem o módulo de vocês, por favor, mostra esse CD, e agora? Eu coloquei na primeira questão. Tá? É que a primeira questão é fácil? Não está dividido por facilidade, está dividido por situações. Olha o que ele bota. Ele bota 3 ácidos. Primeira questão, aí no módulo de vocês. Ele bota o HClO, ele bota o HBrO e ele bota o HIO. Aí ele fala da eletronegatividade, tudo bem? E depois ele fala o quê? Constante da ionização dos ácidos. Ele vai dar condições a você de observar uma tabela e em cima desse parâmetro dizer qual desses ácidos é o ácido mais forte. Olha para cá para mim, por favor. A questão fala desse ácido, tudo bem? De um que é igualzinho, só que aqui é BR, e de outro que é igualzinho, só que aqui é I. Hidrogênio ionizável, a mesma quantidade, hidrogênio ionizável. Agora, quantos vão ionizar? Pois eu não sei, só sei de uma coisa, ó. O HClO é mais forte do que o HBrO. E esse, por sua vez, é mais forte do que o HIO. Ou seja, ele está me dando uma informação. Eu preciso dessas informações. Tudo beleza, pessoal? Vamos voltar para cá. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, os ácidos podem ser classificados assim. Monoácido, quando tiver apenas um hidrogênio ionizável. Também chamado de monoprótico, porque tem um próton. Diácido ou diprótico. Triácido ou triprótico. 4 seria como? Tetraácido ou tetraprótico. 5. Penta. Vocês sabem mudar o porquê de vocês aí. Pentaácido ou o quê? Pentaprótico. 6. Hexaácido ou hexaprótico. E aí vai. Por que eu estou falando isso, gente? Exigir de vocês um pouco mais na contagem. Porque acima de 1 é poli. E a gente fica usando as coisas de maneira preguiçosa, fica assim, ó, quando passar de 3 é poli. Não, poli é qualquer coisa que não é uni. Poli é a mesma coisa de multi. Mono ou uni, multi ou poli. Então o que é um poliácido? É qualquer ácido que não seja monoácido. Agora, se eu sei falar a coisa, eu falo para você tetraácido, a informação não foi uma informação muito mais clara. Se eu falo para você poliácido, qual foi a informação que eu te dei? Que ele não é monoácido. Quando eu falo para você tetraácido, assim, ele tem 4 hidrogênios ionizáveis. Vai ionizar os 4? Não se sabe. Como é que eu poderia avaliar isso?
Ele me dá um alfa, ele me dá uma constante, ou ele me fala sobre o quê? A condução de eletricidade. Então, ele vai te fazer pergunta, e essa pergunta é baseada em quê? A uma constante associada ao equilíbrio. Eu posso te contar essa história, aí vem o Enem e fala, eu vou te contar essa história em um texto. E eu posso botar uma imagem, e você vai olhar para aquela imagem, e vai compreender aquela imagem, e ao compreender aquela imagem, você vai responder a mesma coisa. Aí vai a questão, a complexidade do texto pode ser maior do que a complexidade da imagem? Pode. E a complexidade de uma imagem pode ser maior do que a complexidade do texto? Pode. Por quê? Porque ele vai querer que você retire daquelas situações coisas que ele imagina que você vai chegar. E no texto ele vai virar para você e falar, ó, tá vendo o texto aqui? Não é possível que você não saiba ler. Só que tem gente que tem mais dificuldade em trabalhar com textos do que trabalhar com imagem. E então não posso pegar e dizer, ó, esse daqui, eu posso ter uma questão em que a imagem diz tudo. E eu posso ter uma questão de que um texto diria tudo. E aí vem a terceira situação. De quem é que nós estamos falando? Qual é o aluno que nós estamos falando? Como é que esse aluno conseguiu as coisas? Tem gente que chega em um lugar e a noção espacial não. Tem gente que chega no mesmo lugar e não tem essa mesma facilidade, né, de situação. Tudo bem, pô? Olha comigo aqui agora. Já sabemos o que é um monoácido, um diácido, um triácido, e sabemos que tudo isso fala de uma possibilidade. Olha o que eu botei lá em cima. Importante. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis. Ele fala sobre a possibilidade ou ele fala sobre a certeza? Possibilidade. Ele diz que os hidrogênios são o quê? Ionizáveis. Todos são ionizáveis. Significa que todos podem ionizar. Se vão ionizar ou não, não sei. Não sei se eles vão ionizar ou não. Então, por exemplo, se isso daqui é um monoácido, ele tem um hidrogênio ionizado. Eu não sei se eles vão ionizar ou não. Eu sei que é óbvio que pelo menos um vai ter que ionizar, se não ácido ele não é. Até aqui, beleza. Aí me perguntaram de manhã assim, Jezinho, como é que eu vou saber como é que vai ser ionizado ou não? Então, bora começar a fazer então algumas coisas aqui. Eu vou apagar essa partezinha ali de cima, tá? Só a partezinha ali de cima. E a gente vai fazer algumas inserções aqui que eu queria que você observasse. Primeira coisa, óbvio que isso daqui é o basicão. Aí você vai desenvolvendo, depois que você souber o que é átomo, fala, pronto, agora caminha só. Tá vendo ali o primeiro exemplo que eu coloquei? Quem é ligado com ele? Carbono ligado a hidrogênio. Eu vou pegar essa substância aqui. Estão acompanhando? Então, olha o tanto de imagem que nós temos, olha o tanto de molécula, de estrutura, para que você possa compreender em cada uma delas o que está acontecendo. É o que eu preciso. Por isso que eu preciso de atenção total. Eu falei, ó, hoje é uma hora que a gente vai aplicar. Quem é essa? Ah, quem é mais eletronegativo, o carbono ou o hidrogênio? O carbono. Então você concorda que o carbono vai atrair o elétron para cá? Pronto, ele atraiu. Atrair o elétron é uma coisa. Quebrar a ligação precisa de energia. A gente viu isso em termoquímica. Atrair o elétron, atrair. A ligação está polarizada. Quebrar a ligação, tem que ter energia. E aí começa um processo de puxa, porque esse oxigênio, ele fica negativo e esses hidrogênios ficam o quê? Positivos. Então a brincadeira é, será que aquele metano, tá ali o metano, será que esse metano é capaz de liberar esse H+, em solução aquosa? Essa é a pergunta. Algumas respostas. A resposta que aí eu quero que você comece a fazer isso,
É você pensar da maneira mais simples possível, é você olhar o Enem da maneira mais simples possível, é você estar chegando perto de fazer, eu estou tranquilo, velho. Foi o que a Karina falou no instante aqui, Pokémon tá chegando, velho. Eu já sei o que eu sei. Eu já sei o que eu sei e agora eu tenho que fazer tudo para não me sabotar. Eu não posso me sabotar. E quem que vai me sabotar? Aqui. É isso daqui que vai sabotar você. Você já está, ai meu Deus, tomara que não chegue. O tomara que não chegue já é seu pensamento dizendo que não é uma coisa boa. Sabe o que você começa a fazer? Isso é fuga. E o nosso cérebro trabalha correndo de quê? De problema. Ah, porque eu tenho um sonho. Porque meu sonho vai me trazer um bem-estar retado. Beleza, isso aí que você está dizendo, que a sociedade quer. Aí que eu quero ser médico, porque se eu for médico, eu não sei o quê. Aí que eu vou ser isso daqui, porque minha mãe vai chamar essas... Tem uma serotonina brotando aí nesse negócio aí. Ah, não, tem umas dopaminazinhas, tem umas coisas boas aí chegando. Tem não, amigo. Você não está dizendo nada. A longo prazo você não está dizendo nada. Seu cérebro quer o quê? Boa. Boa é substâncias boas circulando nele. Sabe quem faz isso muito bem? Eu não induzir ninguém nada, mas sabe quem faz isso muito bem? Drogas. Por isso que você vem fazendo. Assim, eu não entendo. Eu trabalhei com algumas pessoas que estavam em situação de rua e que se drogavam. Teve um caso, a pessoa já faleceu, que eu peguei um dia, o cara falou assim, velho, bora fazer uma coisa. Você vai pegar, ele foi, tomou banho, vestiu uma roupa nova, eu vou levar num lugar aqui. Eu falei, onde é? Eu falei assim, vai ver, que eu descobri onde a casa do cara era. Eu levei a casa em casa, tinha um filhinho assim, o menino tinha 2 anos, o menino olhando pra ele, a mulher olhando pra ele, todo mundo olhando pra ele. Quando terminou disso, eu falei, pronto, esse é aquele final feliz, tipo Luciano Huck, entendeu? Só com o gessinho. Não, aí todo mundo se abraçar e o cara sair das drogas. Quando terminou, eu falei, e aí, nego, tu vai ficar em casa? Não. Não. Aí daí, tudo aí que você tá vendo aí, ó, era de um cara passado, eu não sou assim. Se você me der 5 conto agora, eu compro de pedra de crack ali. Você fala, o que é isso? É o cérebro dele, velho. Aí você acha o quê? Que essa coisa de você estar fugindo da prova é uma coisa benéfica? Não é, velho. Vai chegando mais perto, ele vai falando, aí você começa a somatizar, daqui a pouco você tá com dor de cabeça, daqui a pouco você tá nervoso demais, daqui a pouco você tá... aí você me deu um negócio assim, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu sei o que tá acontecendo com você. Você tem esses 60 dias para o seu cérebro arrumar uma desculpa você trabalhar. Ou então você mata tudo isso e fala, eu sei o que eu sei. Eu vou numa prova que eu não estou a perder mais de ano, eu não vou mais fazer isso, eu me dediquei, eu me esforcei ao máximo que eu podia. Se esforçou ao máximo, tudo é com a consciência de cada um também. Você ia para o cursinho de manhã, almoçava correndo, depois você vinha para a aula, eu desisti disso, desisti daquilo outro. Então eu fiz o meu máximo, eu já fiz o meu máximo, eu vou lá também dar o meu máximo. E se acontecer alguma coisa, é porque não dependia só de mim. Dependia do dia, dependia do seu colégio, era quente demais, e aí eu não fiquei à vontade de fazer aquela prova. Então é assim que você tem que encarar a coisa. Ah, professor, mas é fácil assim? Não, gente. Não é fácil encarar assim. Mas pior é, diante disso tudo, você agora começar a tentar se ajustar. E aí você vai sabotar tudo. Então eu estava falando de uma coisa aqui que era terapia. Olha lá. Falar em terapia, eu vou falar rápidozinho aqui, que aí o pessoal já assiste lá. Não, depois eu falo. Não dá não, porque não tem nada a ver com as aulas, aí depois a aula fica gravada e vai ficar uma parte da aula, você vai querer ir alimentar. Mas volta pra cá. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque eu estava falando da simplicidade. Se você pegar um aluno que está buscando a simplicidade, sabe o que ele vai fazer ali? Ele vai olhar para isso daqui. Porque isso daqui é o filtro dele. Ele vai dizer assim, hidrocarbonetos onde só vem o quê? E acabou, brincadeira. Enquanto você está buscando uma coisa complexa, para não ser que o cara vem ali e faz, mas peraí, hidrocarbonetos não são solúveis em água. Agora, eu vou querer que você, numa situação de tensão, lembre dessas coisas? Querer, eu quero. Esperar, aí eu já fico assim, não sei, velho, acho que a pessoa não vai chegar a isso daí. Hidrocarbonetos não são solúveis em água, então eles não formam soluções aquosas. E como não formam soluções aquosas, não sofrerão o quê? E aí não vão fazer isso em água liberando H+. Apesar de ter H+, a perder de vida. Você pega um hidrocarboneto, o que não falta ali é hidrogênio, gente. Só que é um detalhezinho. Aí volta de novo. Qual é o problema? O que é um ácido? Libera H+. O que é um ácido? Libera H+. Então você vai simplificar a coisa do que você vai gravar e lá na frente a gente vai te gerando um problema. Isso daqui não vai rolar isso. Sabe por quê? Porque há uma possibilidade muito maior desse hidrogênio aqui, ó,
ser ionizado do que esse hidrogênio aqui ser ionizado. Tudo bem, povo? Há uma possibilidade maior dessa ligação aqui quebrar do que essa ligação aqui quebrar. Só que temos um problema. Se essa ligação quebrar, não tem ninguém para aceitar esse hidrogênio aqui. Porque esse carbono não tem um par de elétrons não ligantes. Esse oxigênio tem par de elétrons não ligantes. Esse carbono não tem. Então isso daqui não libera H+, para esse, e nem esse libera H+, para o outro, porque não dissolve. Vamos embora de novo, para ver se a gente entendeu mesmo? Eu vou andar um pouquinho para o lado, tá? Ali eu estava no grupo 4A, vou andar um pouquinho para o lado. Eu vou agora para o 5A. Presta atenção. Que substância é essa? Amônia. Excelente. 5A, né, galera? Olha para cá. Olha o parzinho de elétron ali. Esse hidrogênio está muito positivo ou pouco positivo? Porque o nitrogênio é um dos 3 elementos mais eletronegativos. Então imagine como esse elétron está sendo puxado para o lado de cá. Vá comigo. Está rolando umas ligações de hidrogênio aqui, não está? Do mesmo jeito está rolando umas ligações de hidrogênio entre esse nitrogênio e esse hidrogênio aqui. Imagine um estica e puxa que está rolando aí. Porque eu entendo que essas substâncias são substâncias moleculares. Eu não estou lidando com substâncias iônicas, então eu olho para ela e consigo enxergar as ligações de hidrogênio. Eu não estudo ligações, depois eu estudo ácidos. É outra maneira de você ver as ligações, outra maneira de você ver os ácidos. Então, assim, eu sei ácido de 10 maneiras diferentes. Como é que eu vou ter problema com vida prova? Posso até ter. Não sou uma máquina, você pega e dá um negócio e vai juntando, não é assim que funciona. Agora, olha o que está acontecendo. Pode esse H+ sair daqui e vir para cá? Pode ou não pode? O oxigênio tem par de elétron não ligante? Ele é do grupo 6A, ele tem 2 pares de elétron não ligante, não tem? Ele pode aceitar aquele H+? Pode. Mas o nitrogênio também pode aceitar o H+, não pode? Então deixa eu falar uma coisinha para vocês. Nesse caso aqui, rompe essa ligação e é isso daqui que aceita o H+. Por isso que a gente diz que a amônia é básica. Porque ela não libera o H+. Ela faz o quê? Aceita o H+. Olha o tanto de coisa que você já sabe. Olha o tanto de coisa que você já sabe. Qual era a substância que eu tinha aqui? Amônia. Você vai me ajudar. Esse grupo que eu coloquei aqui, ele é um grupo eletroatraente ou eletrorrepelente? Repelente. A gente viu que estruturas orgânicas de carbonos saturados ligados a hidrogênio eram repelente significa que eu vou empurrar elétrons para ali. Se a ideia era que o hidrogênio saísse daqui e aceitasse esse elétron, se você coloca uma estrutura que é eletrorrepelente naquela direção, você vai ajudar ou vai dificultar o recebimento do hidrogênio? Eu estou empurrando, o hidrogênio H+ precisa de elétron. Eu estou empurrando elétron para lá. Facilita ou dificulta? Aí os caras fizeram assim, ó. Eu tenho que dar uma dica para os meninos. Porque uma coisa é ter amônia. Uma coisa é ter amônia. A outra coisa é ensinar para ele o que é eletrorrepelente. E se eu juntasse tudo isso agora? Sabe que o cara ia ter que decorar outra coisa? Aí ele pega, não vai decorar não. Sabe o que a gente vai fazer? A partir de agora a gente vai chamar aquilo ali de amina. Sacou qual é a jogada? Então as aminas, elas são mais básicas ou menos básicas do que as amônia? Mais básica. Mais básica. Porque você pegou a amônia e fez assim, ó. Deixa eu te dar um grupo eletrorrepelente. Perfeito, gente? Aí você vai estudar amina agora. Aí quando você está estudando amina, o cara vira assim e fala, vou classificar as aminas. Você que está gravando tudo, fala. Eu não aguento mais classificação, velho. Toda vez que alguém fala classificação comigo, eu sei que é mais coisa para decorar. Aí ele pega, ó, existem as aminas primárias, que é quando você troca o hidrogênio. Mata aí agora.
Existem as aminas secundárias. Tá vendo ali a amina secundária? Aí ele fala que é quando você troca 2 hidrogênios. Você percebeu o que você fez ali? Você tirou um hidrogênio, que não estava fazendo nada, e botou outro grupo que... Oh, gente, ó, uma coisa começa então a funcionar para você. Essa amina secundária, ela é mais básica ou menos básica do que o outro? E a amina primária é mais básica ou menos básica do que a amônia? Mais. Aí você está falando de ácido, já está falando de base agora, você está vendo? A gente nem percebe quando a gente sai de uma coisa e vai para outra coisa. Eu sei que a gente já está sabendo, já a base, já associado a uma outra estrutura. Pronto. Então, isso daqui é ácido? Não. Isso daqui é ácido? Não, a gente acabou de ver. Isso daqui? Isso é a própria água, né? Isso é a própria água. Então, ele está vendo assim, ó, compostos que têm carbono ligado a hidrogênio, compostos que têm hidrogênio ligado a nitrogênio, compostos que têm hidrogênio ligado a oxigênio. Então, se aquilo ali é água, a água é nossa referência. Em solução, aquosa. Ela é nossa referência. Então, se ali for água também, tem o que contar. Aí ele pega e diz, e se eu pegasse e colocasse isso daqui? Ponto alto da nossa aula. Bora lá? O hidrogênio e o flúor, quem é mais eletronegativo? O flúor. Ele vai atrair elétron? Vai. E atrai muito, porque ele é muito eletronegativo. Então aquele hidrogênio está muito positivo. Certo? Sim. E esse oxigênio daqui? Está muito o quê? Negativo. Negativo. Então o que, é que vai rolar aqui? Ligação de hidrogênio? Sim. O que, é que vai rolar aqui? Ligação de hidrogênio. Então, ó a guerrinha que está ali no nosso novo stick puxa. O que é que está rolando, gente? É o hidrogênio de lá sendo puxado pelo oxigênio de cá e o flúor puxando o hidrogênio daqui. A questão agora é quem é que vai ter maior capacidade de atrair o elétron e quebrar a ligação. Porque não é só atrair o elétron. Na maioria das vezes a gente olha só para o atrair o elétron. Mas é o atrair o elétron que quebrar a ligação. Estamos de boa? Quebrou a ligação. Então agora aqui, ó, esse mais vai ser o mais real mesmo, ele perdeu o elétron. E esse menos vai ser o menos lá, real também, porque ele ganhou o elétron. Pô, isso é fantástico, velho. Então ele é ácido, é. Porque em solução, ele fez o quê? Ele liberou H+. Sofreu uma ionização, porque não era iônico. E liberou H+. Tudo bem? Hoje passou uma reportagem no rádio e o cara falando da história de um cara que tinha ganho 20 milhões naquele negócio de time mania, não sei o que. O cara ganhou 20 milhões de time mania. E hoje ele está sendo procurado pela polícia. Ele é de São Gonçalo, e aí lá em São Gonçalo ele fez o quê? Ele montou uma rinha de gado de briga. No sítio dele, comprou um sítio dele, e aí montou uma rinha de gado de briga, que estava sediando o campeonato nacional de briga de gado. Mas o nível, um amigo meu pegou e viu as fotos assim, e assim, parece estar em Las Vegas, velho. É uma rinha para 500 pessoas. Onde você vai pegando, tem as fichinhas assim, com o negócio, com o símbolo do sítio, tudo direitinho. Os galos vêm andando assim, tem pesagem digital, o galo sobe o negócio, e você vai lá e faz a pesagem digital. Tudo, negócio top. Ou seja, o cara recebe o dinheiro e não consegue conviver com o dinheiro que ele tem. É aquela história que você via lá no Globo Repórter. O cara trabalhava em mina, lá em Serra Pelada. Aí o cara encontrava ouro. Ou encontrou ouro. Aí o cara estava o quê? Rico. Aí ele, no outro dia, fretava um avião. Se você assistiu o Globo Repórter falando sobre o negócio, você ia ver essa história 10 vezes. Aí o cara fretava um avião ia lá pegar todo mundo, ele e os amigos dele, para levar para o Rio de Janeiro. Diversas histórias assim. Aí chegava lá, os caras chegavam no aeroporto e falavam, não tem roupa. Não se preocupe, vamos comprar roupa. Aí ia comprar roupa.
Um ano depois o cara estava lá, em Serra Pelada de novo, porque tinha gasto todo o dinheiro dele. Ou seja, o cara ganhava uma coisa, mas não sabia o quê? Lidar com aquela coisa. Eu queria que você olhasse bem para cá. Já criei todas as metáforas possíveis para que você pudesse entender a brincadeira. E agora vamos pagar. Imagine uma estrutura que tem uma carga de 5 coulomb. Imagine outra estrutura que tem a mesma carga de 5 coulomb. Vai física agora? Vamos nós. Eu vou distribuir essas 5 coulomb nessa região aqui. E eu vou distribuir esses mesmos 5 coulomb nessa região aqui. Onde é que eu tenho a melhor distribuição dessas cargas? Na primeira. Tá vendo como você sabe o assunto? Sem física, estuda inclusive com um negócio de poder de pontas, não é assim? Porque aqui as cargas estão melhores e não sei o que, não sei o que. Aquele flúor é um átomo pequeno ou grande? Flúor. Pequeno. E você pegou e deu uma carga elétrica para ele. E sabe o que acontece? Ele não consegue lidar bem com essa carga que você deu para ele. Ele tem um octeto. Só que ele não está sozinho no espaço. Pô, ele queria ganhar, queria. Só que ele não está sozinho no espaço. E ele não lida bem com essa carga que ele ganhou. Sabe o que ele faz? Puxa o H+ de volta. Se conecta de novo a ele. Aí o processo acontece, quebra a ligação. Ele faz o quê? Libera o H+, solução agora. Aí ele fica com a carga. E ele não lida bem com essa carga. O que é que ele faz? Liga de novo. Aí você entende porque o HF é um ácido que tem o elemento mais eletronegativo de todos, mas por que ele não é forte, assim? Eu não consigo entender, eu aceito, eu boto lá, ó, quanta força, ele é moderado, ele é não sei o quê, ele é... Pô, mas assim, eu aceito, eu faço a prova que senão eu vou perder ponto. Mas não fico assim, não sei o mais eletronegativo. Uma coisa é você arrancar, vai levar. O que é que nós aprendemos agora? A outra coisa é você estabilizar essa carga que você recebeu. Então ele tem boa capacidade de liberar o H+. Ele não tem boa capacidade de ajustar essa carga que ele ficou. Então ele conecta de novo. Ele tem hidrogênio o quê? Ionizado. O problema é ele ionizar esse hidrogênio. Até que beleza? Aí eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês. Você entende que o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio? E que ele pode quebrar aquela ligação? Só que ele já é um pouco o quê? Maior. Então ele libera E fica. e fica de boa. E fica de boa. E fica mais de boa ainda. Tudo bem, pessoal? Eu queria agora inverter um pouco o jogo, a gente vai pegar e vai falar disso aí lá na frente. Se eu tivesse... Vê se você consegue. Eu não quero mais olhar pelo H. Tá? Eu quero olhar pelo outro grupo. Se o F fosse abandonar esse casamento aqui com o H. Ah, você vai de você. Aí, bateu a porta, foi embora. Antes de chegar no elevador, ele faz o quê? Volta. Isso mostra que o F- não é um bom grupo de saída. Veja como eu troquei a ideia. Liberar H+. O foco era no H+. Mas eu posso dizer que o outro também está saindo, não posso? Sim. É porque eu estava trabalhando com um padrão, a liberação de H+. Mas eu posso olhar para o outro lado e falar assim, ó, o F- é um grupo de saída. Quem é o melhor grupo de saída, o F- ou o Cl-? Show de bola, povo. Bora de novo agora. Quem é o melhor grupo de saída, Cl- ou Br-? Ótimo, vou passar mais um agora. Quem é o melhor grupo de saída, o Br- ou o I-? O I-. Em química orgânica, mudamos, ó. Existe uma reação que vocês conhecem com o nome de reação de substituição. Em uma substituição, alguém chega... E outro sai. Opa! Alguém chega e alguém sai. Se eu tivesse um desses 3 grupos conectados, por exemplo, aqui.
e eu quisesse substituir alguém ali, naquela posição, você entende que você é capaz de entender você é capaz de escolher o melhor grupo de saída? Que se eu tivesse um flúor nessa posição aqui, eu teria um péssimo grupo de saída. Mas se eu tivesse um iodo aqui, eu teria um excelente grupo de saída. Então a gente pode começar a utilizar isso também lá em química orgânica, na ideia não da liberação de H+, mas no grupo de saída. Você vê que foi que a gente usou para entender bem isso, gente? Ó, a gente conectou com física com uma coisa que você já domina. Trouxemos para cá, entendemos bem os ácidos, e agora já estamos usando isso em outra situação. Processo de substituição e grupo de quê? De saída. Eu preciso ver qual é o grupo de saída que eu tenho. Mas mostra a minha brincadeira que estava cá. Isso é lá na frente. Lá na frente. Estamos de boa? Então lá vou eu. Você percebeu que no período a acidez cresceu assim? Sim. Perfeito? A acidez cresceu assim. No período. E de um período para o outro, ela cresceu assim. Então nós temos uma propriedade periódica, né? A acidez dos... É uma propriedade periódica. O nitrogênio não consegue formar ácido, mas o fósforo consegue. De um período para o outro período, a acidez está aumentando. A água não é ácida, mas quando eu tenho enxofre ligado ao hidrogênio, aí eu posso ter ácido. De um período para o outro. Nos hidrácidos, a acidez está o quê? Aumentando. Até aqui, beleza? Só uma dúvidazinha. Mas pode dizer. Não, mas diz aqui e pergunta. Não é tanto desse assunto. Perguntão? Vá, pergunta aí. Ó, você falou que quando a gente coloca elétron repelente, a gente aumenta a basicidade, certo? Só que a trimetilamina, ela é mais fraca, não é? Vá. Por quê? Vamos chegar lá. Vai pra lá ainda. Não.